Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal Retorno da Glória. Que o nosso Deus e Pai seja louvado por mais uma vez nos permitir estar aqui para juntos aprendermos mais das verdades para esses últimos dias. Amém? Bom, hoje é o 13º dia da nossa série de 21 dias e o meu desejo e oração é para que o Espírito do Senhor esteja transformando nossas vidas hoje e a cada dia da nossa jornada. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto, não se esqueçam de deixar o seu like, seu comentário e também deixem o seu pedido de oração, porque diariamente eu estou orando pelos pedidos que são feitos aqui nesse canal, ok? E dizem as Escrituras, tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Amigos, ninguém pode esperar um reavivamento sem muita e ininterrupta oração. Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas e a palavra de Deus e o Espírito de profecia apresentam o unigênito do Pai como um homem não apenas de dores, mas um constante suplicante da presença do Senhor, porque o próprio Jesus diz que nada podia fazer por ele mesmo, ou seja, nada na obra de Cristo era feito pelo seu próprio poder, mas tudo aquilo que fazia vinha diretamente do Pai, inclusive as palavras que ele falava. E sendo Cristo, o Filho de Deus, e tendo sido gerado pelo Espírito Santo, ainda assim necessitou de constante oração para estar cheio do Espírito a fim de fazer a obra de Deus, quanto mais nós, fracos e indignos pecadores, precisamos estar ligados com o Senhor por intermédio da oração, a fim de recebermos constantemente e diariamente um renovado batismo do Espírito Santo, assim como Jesus recebia. Bom, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e também no decorrer da história cristã, todo o reavivamento se iniciou a partir da oração. O povo hebreu ele foi liberto do Egito não apenas porque havia chegado o tempo determinado do seu livramento, mas porque o próprio Jeová disse para Moisés que havia ouvido o clamor do seu povo. Em Joel capítulo 1, nós vemos também uma terrível devastação da lavoura dos filhos de Deus através de uma praga de 4 espécies de gafanhotos famintos e insaciáveis. Contudo, no capítulo 2 do livro do profeta Joel, vemos que o Senhor, através do seu profeta, chama o povo para um verdadeiro e santo ajuntamento, a fim de que o seu povo rasgasse o seu coração em oração diante de Deus e lhe pedisse que o Senhor não os entregasse ao opróbrio. E como vemos nos versículos 18 e 19, Deus ouviu as orações do seu povo arrependido. Lá no próprio capítulo 2 de Joel, o Senhor faz agora uma profecia se referindo primeiramente ao dia de Pentecostes, no qual os primeiros seguidores de Cristo estiveram por 10 dias orando, suplicando e clamando a Deus para que enviasse a promessa do seu Espírito Santo. E queridos, poderíamos destacar outros momentos do Antigo e do Novo Testamento em que o povo passou por uma reforma e por um reavivamento a partir da oração, mas acredito que as palavras que se encontram em 2 Crônica, no capítulo 7, elas já colocam um ponto final nessa questão, porque ali está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas os reavivamentos, por intermédio da oração, não se restringem ao Antigo e ao Novo Testamento e não se restringem ao período da Reforma Protestante, porque ainda hoje Deus reaviva seu povo e envia o Espírito Santo quando este começa a orar. Veja, o pastor Pavel Goya, ele conta como em sua adolescência a igreja a qual ele frequentava na Romênia passou por um reavivamento depois que ele e outro adolescente começaram a se reunir algumas noites ali por semana em sua igreja para orarem pelo reavivamento. E semanas depois deste pequeno início, outros jovens decidiram se unir a eles, pedindo o reavivamento daquela igreja que estava morrendo espiritualmente, e em pouco tempo o Senhor os ouviu e aquela igreja adventista lá na Romênia foi reavivada. E ele também conta de uma outra igreja, como ela passou de 20 membros para 120 membros em questão de meses, depois que 5 senhoras, juntamente com ele, se disporam a, logo pelas primeiras horas da manhã, se reunirem em sua pequena igreja, mesmo com temperaturas abaixo de 0 e grande nevasca, para orarem pelo reavivamento. E em outro testemunho, contado ali pelo pastor Pavel, ele diz que um grupo de irmãos passou a se reunir todas as manhãs em sua igreja para então pedirem o reavivamento.
e após um vizinho incrédulo aceitar que eles orassem por sua esposa que tinha câncer maligno e que estava ali desenganada pelos médicos, ser curada. Poucos dias depois que eles começaram a orar, a partir de então, todos os dias, pela manhã, filas de carros, de pessoas buscando oração passaram a existir na frente daquela igreja e o resultado final foi a construção de mais uma igreja com muitos membros. E diz o Espírito de Profecia, Cristo trabalhou pela sua vinha, sendo o príncipe do céu, ainda assim intercedeu pelo homem, exerceu influência perante Deus e prevaleceu em favor de si mesmo e do seu povo. Manhã após manhã, ele se comunicava com o Pai Celestial, recebendo dele diariamente um renovado batismo do Espírito Santo. Amigos, não podemos esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas de sempre. Não podemos esperar ser cheios do Espírito Santo se não temos buscado a Deus diariamente pelas manhãs. Devemos entrar nesta obra, orar pela manhã em favor do batismo do Espírito Santo individualmente. E depois, devemos formar grupos de oração para diariamente buscarmos a Deus no mesmo horário, com o propósito de recebermos o batismo do Espírito Santo e com o propósito de pedir o batismo do Espírito Santo sobre a igreja, porque está escrito: em verdade, também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, versículo 19. Queridos, a própria palavra de Deus nos diz que se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E embora esse versículo seja muito mais profundo do que buscar a Deus nas primeiras horas do dia, certamente nós não poderemos nos habituar a buscar o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida, se não o buscarmos diariamente nas primeiras horas do novo dia. E, embora em eventos finais, na página 163, o Espírito de Profecia nos diz que devemos estar dispostos a importunar a Deus e nos suplicar o dom do Espírito Santo, ou seja, devemos várias e várias vezes no dia insistir com Deus pelo derramamento dessa bênção em nossas vidas. Ainda assim, tal como Cristo buscava nas primeiras horas da manhã, um renovado batismo do Espírito Santo para poder enfrentar as lutas que ele teria contra a carne, o diabo e o mundo durante todo o dia e também para efetuar a obra que o Pai lhe havia entregado, da mesma forma. Nossa primeira atividade do dia deve ser ir à presença do Senhor em oração e suplicar o dom do Espírito Santo para que tenhamos completa vitória sobre a carne, o diabo e o mundo naquele dia e para que tenhamos poder a fim de revelar o caráter de Deus e apresentar as boas novas da salvação para todos aqueles que estiverem ao nosso redor. Bom, nós vamos ficando por aqui, mas antes, façamos uma oração. Nosso Deus e nosso Pai, louvado, exaltado seja o teu santo e eterno nome. Senhor, Jesus é o nosso exemplo em todas as coisas e manhã após manhã ele se levantava e ia até a tua presença para receber um renovado batismo do Espírito Santo. Coloque em nós, Pai, o mesmo desejo que havia em Cristo e que todas as manhãs venhamos a despertar e buscar a bênção do Espírito Santo antes de qualquer coisa. E isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os abençoe grandemente neste dia e que a partir de hoje Ele coloque em vocês o desejo e a necessidade de todas as manhãs ir à presença dEle para suplicar e receber um renovado batismo do Espírito Santo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima.